Vamos orar para dar início ao nosso momento. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo seu cuidado que se renova a cada manhã. Muito obrigado pela sua graça que é derramada em nossa vida e pela forma como o Senhor trabalha na nossa vida de maneiras muitas vezes doloridas, muitas vezes inesperadas, Pai. Peço que o Senhor esteja a confortar o Ítalo e a Fran, que eles possam, em meio à dor e o sofrimento, ter a sua fé fortalecida e que em breve eles possam ter isso como uma memória distante, sabendo que é o Senhor quem dá e tira a vida, é o Senhor quem controla as circunstâncias, é o Senhor quem nos conduz nessa terra, Pai. Peço que nesse momento o Senhor também nos dê momentos proveitosos, que o Senhor nos dê a percepção de um assunto não tão comentado, mas que traz bastante complexidade atrelada a ele. Que Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração para isso, Pai. Dá-nos a percepção dessas verdades bíblicas, Pai. Que possamos não apenas perceber, mas também aplicá-las em nossa vida. Possamos não apenas saber teoricamente, mas entender como na prática isso vai impactar o nosso dia a dia. Que possamos glorificar o Teu nome em tudo, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aquele momento que vocês gostam da aula, qual que é? Revisão. A Débora já falou animada, revisão. O que nós vimos semana passada? Foi semana passada, certo? Foi. Vimos PSD, Partido Social Democrata? Pensamentos, sentimentos e desejos, né? O PSD é o quê? Da onde vem, para onde vai, como que é o partido, os pensamentos, sentimentos e desejos? O que nós vimos sobre eles? Tem origem no coração, né? Então a gente viu que na terminologia bíblica, quando a gente fala em coração, a gente está a falar do ser interior, né? Da nossa alma, de onde vai proceder então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. O que mais que nós vimos? Que tudo foi afetado pelo pecado. Então, uma vez que a queda acontece, o pecado entra no mundo, e quando ele entra no mundo, ele traz todas as consequências desgraçadas inerentes a ele. E o que ele afeta, então? Se afeta tudo, dentro do tema da aula, o que é afetado? O coração. E se o coração é afetado pelo pecado, se a fonte está afetada, o que mais vai estar afetado? O PSD, certo? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Isso significa que a gente vai pensar errado o tempo todo? Não. Mas às vezes parece que é, né? A gente vai pensar errado, a gente vai sentir errado e a gente vai desejar errado. E o sentir errado vai ser importante para a aula de hoje. A gente vai ver que, de uma forma ou de outra, a gente vai ter um impacto aí na ideia do sentir, né? Então, pecado afeta o coração, coração como origem, então a nossa alma acaba por ser afetada. E aí, se pecado, sentimentos e desejos são afetados, existe algum deles que deve ter preeminência, deve ter o domínio sobre os outros? Existe uma hierarquia que a gente deveria seguir entre pensamentos, que está mais ligado à razão, sentimentos, que está ligado à emoção, e desejo, que é aquilo que nós queremos, propósito? Tem alguma hierarquia entre eles? Como que fica isso aí? Se está tudo afetado, não faz muito sentido ter um predomínio de um ou de outro, né? E a gente vai ver então que a gente vai precisar sempre da luz das Escrituras, do auxílio do Espírito Santo, do convívio entre irmãos, que podem nos ajudar a perceber coisas que nós não vemos, não percebemos corretamente, e assim por diante. O que mais que nós vimos?
Se a gente pensa com o coração ou com a mente, né, a gente viu que na linguagem bíblica a gente pensa com o coração, sendo a mente uma forma da gente manifestar essa ideia, onde talvez exista uma ênfase maior na maneira de raciocinar, né? Uma outra coisa que a gente viu é que o ser humano, que nós somos a projeção do nosso coração. Então aquilo que está no nosso coração é projetado para fora na maneira como nós pensamos, sentimos e desejamos, mas também agimos, falamos, ou deixamos de agir, enfim. Uma outra coisa que nós vimos é de que pode existir conflitos entre pensamentos, sentimentos e desejos. Vocês lembram de um exemplo que eu dei ou não? Não? Vocês lembram quando eu falei assim, não tem hora que você está concentrado, fazendo negócio sério, e aí vem um pensamento que não devia? Vem um pensamento impróprio, um pensamento impuro, enfim. Então a gente viu que, porque o pecado afeta o nosso coração, e a gente tem pensamentos, sentimentos e desejos sendo afetados por eles, é possível que eu deseje alguma coisa, mas eu pense outra. Por isso, muitas vezes, na nossa vida cristã, a nossa hipocrisia fica tão evidente. A gente diz crer uma coisa, mas o nosso coração ainda, em vários momentos, ama outras. Então a gente fala de um jeito e muitas vezes se comporta de outro. Muita gente está a prestar atenção no negócio, mas do nada eu fui tomado por algum raciocínio que eu não deveria. Faz sentido? A gente viu que todo mundo passou por esse tipo de experiência, né? E a última coisa que eu tinha falado, que abandonar pecado não é mudança de comportamento apenas. Lembram disso? Porque mudança de comportamento a gente faz com quem? Com animais, né? Faz com o pet, né? Então você muda o comportamento do pet, você condiciona o pet a pegar um biscoito, se ele sentar no chão, se ele não latir, ou, dependendo de como for, se ele latir, né, você recompensa, se ele avançar em alguém, você pode recompensar, não é? Se o cachorro avança no bandido, você recompensa ele, não é? Então, o ser humano, ele não é a ideia de que nós devemos ser adestrados. Nós devemos ser transformados. Então, o nosso coração tem que ser transformado. Em transformando o nosso coração sendo transformado, o que vai ser mudado? O PSD. Os pensamentos, sentimentos e desejos, que vai acabar por desembocar em mudança de comportamento. A tendência é que isso aconteça. E parte do que nós vimos na semana passada do coração está dentro de um tópico maior. Qual que é o tópico maior que a gente estava a ver? Oi? Antropologia. Aí um menor. Unidade psicossomática. Então a gente viu aquela ideia da tricotomia, dicotomia, e a gente fechou com a unidade psicossomática. Já que o Bibiano falou da unidade psicossomática, defina a unidade psicossomática para nós. Então a maneira como Deus nos criou, com dois elementos, corpo e alma, ou então corpo e coração, mas de tal forma que Deus fez para que eles fossem o quê? Inseparáveis. Por isso que a gente não usa a expressão dicotomia. Então, corpo e alma unidos de tal forma que muitas vezes a gente não consegue nem perceber a profundidade da afetação da alma no corpo e do corpo na alma. Eu dei exemplo de afetação da alma que vai para o corpo, certo ou não? Que exemplos que eu dei? Dor de cabeça, né? A Denise falou assim, eu vivo dando dor de cabeça pro Samuel, não foi isso? Não. Então, dor de cabeça. Às vezes você fica com tanta raiva de alguém ou de alguma situação que isso descarrega em você e você acaba por ter uma dor de cabeça. Qual outro exemplo que eu dei? O nervosismo pode dar uma úlcera, né? Não estou falando de diagnóstico médico não, mas é isso que acontece muitas vezes, né? Eu tenho pessoas que passaram por situações desse tipo. Então, quando a gente começa a olhar, a gente consegue perceber que a maneira como a alma sente afeta o corpo. Qual que foi um outro exemplo legal que teve? Vou falar de Neemias, deu uma brecha já. Então, se a gente está triste ou feliz, a nossa expressão física muda, por exemplo.
certo? Então, aquele caso de Neemias, que eu falava assim, mas isso aí só pode ser tristeza de coração, porque o teu semblante está diferente. Agora, a gente falou bastante sobre alma. E hoje eu quero falar com vocês um tanto sobre corpo. E para falar sobre corpo, essa é uma aula que eu tive que fazer do zero. Então essa não teve Eber Júnior, não teve nada, né? Não, slide bonito vai chegar, mas isso aqui você não pode falar que não é bonito, porque teve pessoa que fez, não fui nem eu que fiz aqui a parada, né? Mas o importante é de que eu tenho algumas reflexões que eu vou falar aqui, que ainda são pensamentos iniciais, meus. São coisas que eu comecei a refletir na última semana, talvez. Algumas há mais tempo, outras há menos tempo. Mas a maneira como o corpo é importante para o ser humano e a maneira como essa unidade psicossomática acaba por interagir. Se eu falei da afetação da alma no corpo, hoje eu quero trazer uma reflexão inversa. Será que existe afetação do corpo na alma? Será que a gente pode fazer alguma coisa para o corpo que a alma seja afetada? Isso é uma coisa que a gente vai pensar um pouco. Todo mundo que falou que sim, eu vou querer justificativo. Fica dando chute aí, não é? Mas vamos ver, vamos ver. A primeira citação que eu quero trazer é a desse Robert Strimple. E é engraçado, quando o aluno é bom, às vezes é até chocante, né? Então, isso aqui eu estava lendo o livro de um professor meu, do mestrado, aí tinha uma nota de rodapé. Aí fui na nota de rodapé, aí a nota de rodapé estava assim: essa foi uma fala que o professor disse em sala de aula, e essa é a minha anotação, eu não tenho certeza se está exata. Não é exatamente como ele falou, não sei se são exatamente as mesmas palavras. Então essa anotação dele é de 1970. Né, e o livro publicou foi ano passado ou esse ano. Então o cara tem as notas de aula dele na década de 70. Diferente, né? Tem alguns que são diferentes, né? O que o Strimple falou? O corpo de uma pessoa é indispensável à integridade da personalidade. E personalidade aqui, ele não quer se referir como a gente fala personalidade no dia a dia, que normalmente são traços de comportamento. Ele quer dizer como se fosse a pessoalidade, a ideia de uma pessoa completa. Então ele vai falar assim: o corpo de uma pessoa é indispensável à sua integridade como pessoa, mas não é indispensável à sobrevivência da personalidade ou da pessoalidade. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Muita coisa e nada ao mesmo tempo? E os visitantes, fiquem tranquilos que talvez alguma hora saia alguma coisa interessante aqui. O que você acha que ele quis dizer com isso? Eu vou dar uma dica, que agora é o comentário do meu professor em cima da anotação que ele fez. Esta conclusão decorre das descrições bíblicas do estado intermediário. O que é o estado intermediário? É entre o líquido e o gasoso? É quando a gente morre? Então, anotem essa definição de estado intermediário. Estado intermediário é o estado em que o ser humano entra após a morte e até a volta de Cristo. Não é purgatório. É o estado entre a morte e a volta de Cristo. Quem estiver vivo quando Jesus voltar, não terá estado intermediário. Então, quem estiver vivo tem chance de experimentar o que Enoque experimentou. Passar para outra sem passar pela morte. Então, agora que vocês sabem que essa é uma inferência do estado intermediário, o que você acha que o camarada da primeira citação, o que o gajo da primeira citação quis dizer? O corpo, ele faz parte da nossa natureza. Tá. Não tem como nós sermos seres humanos, ou nosso ser como
Tá? Mas isso. Mas no momento que nós estamos num estado intermediário, por exemplo, não faz com que nós deixamos de existir. Existe uma consciência nossa ainda, seria a nossa personalidade. Então, pronto. Então, mais ou menos o que o Natan colocou é o seguinte, ó. A natureza humana, de maneira integral, ela consiste de dois elementos unidos, corpo e alma. Agora, isso não significa que após a morte nós deixamos de ser uma pessoa, porque a nossa alma vai para junto do Senhor, aí eu já estou pondo um pouco das minhas palavras. A nossa alma vai para junto do Senhor, separada do corpo. Eu deixei de ser uma pessoa? Não, mas eu não estou o quê? Eu não estou íntegro, eu não estou completo, eu não estou 100%. Essa observação é importante. Por quê? Mostra para nós que a natureza humana, de maneira completa, pressupõe corpo. Se ela pressupõe corpo, corpo não é irrelevante, corpo não é dispensável. Corpo é extremamente importante. E se o corpo faz parte dessa natureza, já vou antecipar aqui, seria impossível que Jesus fosse humano se ele não tivesse um corpo. Então, o absurdo do mistério da encarnação de Cristo, onde outras religiões questionam como pode Deus ter se tornado homem, mas Cristo assume essa natureza, é porque seria impossível. Vocês lembram aquela frase bonita que eu falei? De um outro cara, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então, para que houvesse redenção do nosso corpo, era necessário que Cristo assumisse um corpo, ou que a natureza humana fosse redimida, Cristo teria que assumir a natureza toda, incluindo o corpo. Então, Cristo não poderia ser uma manifestação, um holograma, enfim, tinha que ser, de facto, uma pessoa. Uma outra coisa importante é que quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, o que Gênesis 1 e 2 fala para nós acerca do nosso corpo? Como? Veio do pó da terra. O que mais? A imagem e semelhança fala do ser como um todo, né? Foi formado por Deus. Então, quando você olha no relato, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e no capítulo 2 ele vai falar que formou Deus do pó da terra, aquela ideia de que Deus, como se Deus tivesse colocado a mão na massa. Então, existe uma interação divina na formação de qual dos dois seres humanos? Nos dois. Porque um ele cria do pé, o outro ele cria da costela, mas ambos ele cria. Ambos têm interação divina. Agora, pode Deus fazer algo que não seja perfeito, completo? Ou relevante? Pensa, poderia Deus fazer algo irrelevante? Algo não significativo? Então eu vou bater nessa tecla ao longo da aula toda. Porque a gente precisa ter isso gravado no nosso coração, porque essa é uma verdade que tem sido constantemente atacada nos nossos dias. Corpo é importante. E eu vou dizer, mais do que corpo é importante, parte da sua identidade, você é definido pelo corpo que você tem. E isso é contraintuitivo nos dias de hoje. Isso é remar contra a maré. Isso é falar contra o discurso da maioria. Então, se Deus fez o corpo, ele não pode ter feito errado. E se ele fez usando duas formas, ele não pode ter errado. Não pode existir formas diferentes. E aí nós somos uma unidade psicossomática, então essa ideia das duas que a gente já destacou bastante. Ah lá, ó.
Eu esqueci de tirar o efeito do corpo, né? Mas o corpo tá aí, né? Ó, tá lá. Então vamos lá. Qual que é a importância? Qual que vocês acham que é a importância do corpo? Por que o corpo é importante? Oi? Para abrigar a alma? Tá. Para interagir com a realidade física, eu acho que você está indo mais na linha que eu estou querendo. Acho que você está pegando o fio da meada que eu estou querendo aí. O que mais? Então o Bibiano falou, ó, interagir com a realidade física, com a realidade criada. Hã? Para ter filhos? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. E a minha tese é de que é para a gente possa cumprir os mandatos criacionais. E parte do que eu vou argumentar é impossível que a gente cumpra os mandatos criacionais sem um corpo. Faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Vocês acham que dá para adorar Deus sem corpo? Porque a tricotomia vai dizer corpo, alma e espírito, sendo espírito a parte conecta com Deus, né? Será que é possível adorar Deus sem o corpo? Eu vou argumentar que só no estado intermediário, que é quando há separação de corpo e alma. Mas aqui na eternidade, vai ter que ser com o corpo. Então eu entendo que o cumprimento dos mandatos criacionais passa pelo facto da gente ter um corpo, mas mais do que isso. O facto de nós termos um corpo define a maneira como nós devemos cumprir os mandatos criacionais. Faz sentido? Se faz sentido, justifique. Sim, porque cada um, já pelo homem e pela mulher, já tem uma diferenciação. Cada um tem o seu mandato. Então pronto, então Samuel pegou exatamente o que eu queria trazer com esse ponto, de que o corpo que nos é dado define a nossa sexualidade. E o nosso sexo define a maneira como a gente cumpre esses mandatos. Parte deles é, como diria lá na minha cidade, no interior de São Paulo, que nem que igual. Parte deles é igualzinho. Homem e mulher fazem do mesmo jeito. Agora, existem coisas que não foi assim como Deus estabeleceu, né? Até, por exemplo, a reprodução é diferente para homem e mulher. Ou não? Tem uns que parece que engravidam junto com a mulher, né? Mas continua sem ser grávido, né? Só está gordo mesmo, né? Então, pronto. Quando eu penso no mandato espiritual e a maneira como o corpo está relacionado com isso, o primeiro texto que me veio à mente foi a instituição da circuncisão. E por que isso tem a ver com o mandato espiritual? Era só com o homem, né? O pacto inicial, né? Era só com o homem, mas o que isso tem a ver com o corpo? A aliança de Deus, o que isso tem a ver com o corpo? Um sinal? Um sinal no corpo. Então a circuncisão é uma marca visível, mas não tão visível. Certo? Não devia estar acessível para todo mundo. Só quando era nenezinho bonitinho. Então é uma marca visível no corpo de uma aliança entre homem e Deus. É uma marca de uma relação espiritual feita visível. Hoje, pela graça de Deus, nós não temos mais isso. Nós, os judeus continuam, mas nós não. Nós temos o batismo. Dentro do batismo, as mulheres foram incluídas também. Mas o importante é a gente ver que, em alguns momentos da história, a marca no corpo era uma forma de cumprimento do mandato espiritual. Vamos abrir Gênesis 17, é isso, não é? Isso, 17:9. Porque eu acho interessante a conclusão que fala no final, no verso 14. Gênesis, primeiro livro da Bíblia,
capítulo 17, verso de 9 a 14. Então está escrito assim, ó. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será. Então Deus está falando que essa é a aliança, que será guardada. Então, relacionamento espiritual com Deus passando pelo corpo. Aí ele vai falar: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, e que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus deu um corpo e Ele deu um corpo com propósito. A gente vai ver que se a história da redenção, essa revelação é progressiva, se ela aumenta com o passar do tempo a quantidade de informação que a gente tem, a forma de utilizar o corpo ao longo do tempo também foi sendo adequada, ajustada, alterada. Mas num primeiro momento você tem uma marca física no corpo. E aqui, eu creio que a gente já consegue argumentar de uma maneira bastante profunda a importância do corpo, e a importância do corpo que você nasceu, e a maneira como define a sua identidade diante de Deus e a maneira como você se relaciona com Ele, através desse texto. A manutenção de um pacto com Deus dependia do corpo. Se não fosse circuncidado, o que o texto diz que era? Eliminado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que a gente fala de guardar a aliança, qual é um aspecto importante que é envolvido nessa guarda da aliança? Deixa eu tentar fazer ficar mais fácil a resposta. Quando a gente pensa em pecado, o que é o pecado? Uma desobediência a Deus. Mas, quando eu falei na pregação sobre uma definição no domingo retrasado, uma definição de pecado, vocês lembram que eu falei assim, ó, erro, deslize, a gente tem nos exames de geografia, história e matemática. O pecado é mais ofensivo. O pecado, ele é o quê? É uma ofensa moral. O pecado é um mal moral. Então a gente vê nesse texto que existe uma moralidade associada ao corpo que nós temos. Se a manutenção do pacto passava por uma marca física, e ela tinha que ser física, existia uma moralidade associada a uma prática no corpo. Então esse é um ponto. Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui eu não quero dizer de que você ter marcas no corpo por conta de Cristo é um sinal da sua devoção, mas é possível que o sinal da sua devoção seja marcas no corpo. Faz sentido? Então, quando a gente pensa em igreja perseguida, quando a gente pensa nos nossos irmãos que sofrem na mão de torturadores, eles têm marcas no corpo. Alguns as marcas são mais complicadas, é a cabeça fora do pescoço. Mas os que ficam vivos, eles têm marcas da tortura. Agora, não está indiretamente essa marca do corpo relacionada ao mandato espiritual? Porque poderia simplesmente ter uma negação da fé e um alívio do sofrimento físico. Então, no caso de Paulo, a gente vê que existe uma moralidade associada à maneira como ele vivia, que trouxe como consequência para o corpo dele algumas marcas.
E por fim, ali, 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, agora, pois... O que está escrito lá? Glorificar a Deus no vosso corpo. A gente vai ler esse texto mais para frente, porque esse verso está num texto maior, que vai encaixar também no mandato social. Mas existe uma forma da gente usar o corpo para glorificar a Deus. Será que existe uma forma só? Será que existe uma forma de glorificar a Deus sem usar o corpo no tempo presente? A gente vai ver que o corpo vai estar envolvido durante toda a nossa existência, em todas as nossas ações. Todas as nossas ações terão o nosso corpo envolvido. Você consegue pensar uma ação que não tem um corpo envolvido? Você me fala, que eu não consegui. E é sério, não é... É porque é fruto de reflexão recente. E eu não consegui perceber nenhum. Mas vamos avançar. Porque tem um texto aqui de Romanos 6 que vai dizer o seguinte, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O que vocês conseguem perceber desse texto? Dá para usar o corpo para o mal, dá para usar o corpo também como instrumento de justiça, como diz o texto. Então, para usar o contraste, dá para usar o corpo para o mal e usar o corpo para o bem. No caso, você colocou para a justiça. O que mais você consegue perceber desse texto aí? A relação do homem com Deus. Por que ele tem essa importância? Aqui, como você consegue ver? Eu acho que você está certo. Eu entendo que você está certo. Agora, como que você mostra isso para mim no texto? Oferecei-vos a Deus. Então tem uma forma de você oferecer. Agora, essa forma de você oferecer pressupõe vitória sobre qual disputa? Então parece que o nosso corpo existe uma batalha a ser travada constantemente, como se fosse um território. Então ele fala, não reine. Você só tem reino sobre território. Você só tem reino sobre propriedade. Então existe uma disputa dentro do corpo que vai fazer com que você possa usar o seu corpo para a injustiça ou o seu corpo para a justiça. Isso vai afetar a maneira como você se relaciona com Deus e com o próximo e com a criação. Vocês conseguem me dar exemplos de que forma a gente pode usar o corpo para a justiça ou para a injustiça, pensando no nosso relacionamento com Deus? Oi? O exemplo de Caim de que maneira? A princípio ele usou as mãos dele para um ato de injustiça. Exatamente porque ele não tinha nem sido aceito diante de Deus. Então você vê que a relação, esse exemplo é bom porque a relação afetada com Deus, então lembra que todos os problemas que nós temos nos nossos relacionamentos são resultado de desalinhamento do nosso relacionamento com Deus. Então, porque minha relação com Deus não está boa, naturalmente minha relação com o próximo não estará boa. E aí você pegou um exemplo interessante, que é uma relação em que o fruto do trabalho, a gente já pega o terceiro mandato cultural, o fruto do trabalho não foi aceito no espiritual e levou à quebra no outro mandato. Então você tem um rompimento com Deus e um problema com o próximo. O que mais que a gente consegue pensar aí de exemplos de uso para justiça e injustiça? Ah, aí ó. Essa aí eu levantei a bola, estava esperando, né? Então,
a ideia do usar o corpo para a justiça, o serviço na igreja. Né? Aqui o Natan deu o exemplo, eu não sabia que não existia essa palavra em português no original, tem só na adaptação brasileira, mutirão, né? Mutirão não significa nada para o português. Então, mutirão é um ajuntamento de pessoas para trabalhar, para fazer alguma coisa com fim proveitoso. Né? Normalmente associado a coisas de construção, normalmente. Né? Então, vamos fazer essa obra por mutirão. Aí um grupo de pessoas se reúne para levantar uma casa, por exemplo. Então, o serviço na igreja é uma forma. Né? O serviço na igreja é uma forma. Quais outras formas a gente pode usar o nosso corpo na adoração a Deus? Oi? Na oração? Sim, o que mais? Como? Mas vamos pensar com o corpo, a gente está falando de coisas mais da alma, né? Cantar. Será que trazer o bendito corpo aqui no domingo? Aí você traz o corpo aqui no domingo, você vem aqui no domingo, né? Você vem presencialmente ao culto, você está, então, usando o seu corpo, e a gente vai ver que tem um texto bíblico que vai falar disso. E é um texto bíblico que, normalmente, a gente para só na metade da interpretação dele. Tem coisa muito interessante, a gente vai ler daqui a pouquinho, que é Romanos 12. Mas eu vejo que a gente pode usar o nosso corpo para a justiça e injustiça de maneira muito fácil, né? Muito fácil ver essas distinções. Olha aí Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que a gente aprende desse um versículo? Que o corpo adora a Deus. O que mais? Como? Estar à disposição de Deus? Ah. E para você apresentar, fazer o sacrifício, tinha que ser um cordeiro perfeito. Tá. Então, eu acho que esse nosso corpo, apresentado como sacrifício vivo, ele tem que ser, não pode ser de qualquer maneira. Isso, que a gente poderia fazer pensando em sacrifício, você não oferece qualquer coisa para sacrifício, né? Então, essa pode ser uma correlação. Mas aqui é um dos fundamentos pelos quais a igreja presbiteriana tem o culto do jeito que tem. Porque o culto, ele é racional, ele não é cheio de loucura. Ele tem uma lógica, ele tem uma razão bíblica, uma lógica bíblica para ele ser do jeito que ele é. Por isso que não tem bagunça, porque ele é um culto racional. Agora, tem uma outra coisa que é interessante aqui, ele fala que apresenteis o vosso corpo. Quem aqui é bom de gramática? O que parece que está meio... Qual que é o número do vosso? Vosso é plural. Número é plural. É segunda pessoa do plural. Então a pessoa é segundo, o número é plural. E corpo? Tá como ali? O que significa? Que não existe desigrejado. O sacrifício oferecido a Deus é a multiplicidade de pessoas como um corpo só sendo apresentado a Deus. É o vosso corpo, um só. Somos nós como o corpo de Cristo. Por isso que não dá aquela ideia do cara, eu creio na minha casa e não me envolvo com a igreja. Não é o testemunho bíblico. O testemunho bíblico é o contrário. Até o autor Hebreus vai falar assim, não fazer como alguns que deixaram de congregar, mas fora isso, a gente vê que o sacrifício oferecido a Deus é o vosso corpo. Faz sentido? Então, beleza. Então, eu acho que essa é a parte que normalmente a gente perde no texto. A gente perde esse negócio do... Porque no português a gente está acostumado com plural tendo S no final.
E o vosso não tem S no final. Então você normalmente não associa com plural, mas é a segunda pessoa do plural, né? Então isso demanda coletividade, isso demanda presencialidade e demanda racionalidade. Por isso que o vosso pastor, tá vendo? Um pastor para todos, o vosso pastor enche a paciência para vocês virem domingo. Por isso que eu vou bater na tecla que tem que estar no domingo, porque é assim que a gente presta culto a Deus. E Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então existe uma manifestação da glória de Cristo, prevista por Paulo no corpo dele, seja ele vivendo, seja ele morrendo. Seja ele vivendo, exercendo o seu ministério, seja ele morrendo por conta do nome de Cristo. Que era o caso dele, certo? Ele estava sempre ali para morrer por conta de Cristo, né? Então veja que interessante, existe uma forma como o corpo é usado nessa relação, nesse mandato espiritual, numa forma de adoração a Deus. Ficou claro com esses textos? Faz sentido para vocês? Então, cuidado como você está usando o seu corpo, hein? Fica colocando o seu corpo na cama até 9h30, 10 horas da manhã, chega atrasado no domingo. Está usando o seu corpo para injustiça, tá certo? Você começa a chegar atrasado aí, vamos ver. Agora vamos pensar um pouco no mandato social. Gênesis 1 e 2. Vai lá, vocês já estão careca de saber, mas vamos abrir aqui, porque nós temos visitantes no nosso meio. Vamos olhar o texto bíblico que ele fala para nós. Então, quando a gente pega lá, Gênesis 1, 28, está falando do mandato social. 1:28 diz o quê? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. De que maneira o mandato social é cumprido nesse verso e que relação que tem com o corpo? Oi? Reprodução. Reprodução no formato estabelecido por Deus pressupõe corpo. É isso. Tem como fazer isso? Então, esse vai ser no próximo, né? O corpo que vai ser a questão do cultural, né? Que é a ideia do dominar a terra, o trabalho. Então, pressupõe o corpo, você só domina com o corpo. Você só vai sujeitar se você tiver um corpo. Até porque nós não somos espíritos criadores que temos o poder de mandar no resto, certo? Deus tem, a gente não. Então, e no 2 vai ser a mesma coisa na questão do estabelecimento do casamento, né? Então, no estabelecimento do casamento, a gente vê o mandato social sendo cumprido, a dependência do corpo. Deus cria a mulher para que então haja o casamento. Não existe casamento antes da criação da mulher. Agora, vamos ver, rapaz, o uso do corpo no cumprimento do mandato social lá em Marcos. Esse texto aqui é interessante, eu gosto desse texto. Eu acho muito legal esse texto. Marcos 2, de 1 a 12. Então fala assim na palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava sempre a pregar. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, a gente viu na semana passada. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, porque eles assim arrazoavam, disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico então,
estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, do ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O que vocês acham que tem a ver com o mandato social aqui? Mandato social, normalmente a gente pensa só na reprodução, mas o mandato social pressupõe relacionamento com o próximo, certo? Então, espiritual, relacionamento com Deus, social com o próximo, cultural com a criação. Se pressupõe relacionamento com o próximo, o que os amigos fizeram com o paralítico? Se não usarem o seu corpo para levarem-no para diante do Salvador. Eles usaram o seu corpo para colocar o seu amigo diante de Cristo. Vai ter um debate, a fé de quem que Jesus viu? É no plural. Foi de todo mundo ou será que só os amigos estavam crendo? Eu sei que os amigos criam a tal ponto que não só levaram, como resolveram abrir o buraco no telhado para descer o aleijado. Então eles usaram o corpo, e aí você pode dizer que eles usaram para a justiça e para aproximar alguém de Deus, que é demonstrar amor ao próximo. Eles cumpriram 2 mandatos num bloco de ação só. Faz sentido? Tá bom. Tô achando vocês muito animados hoje. Tá muito animado. Vamos lá, 1 Coríntios 6, aqui o bicho pega, ó. 1 Coríntios 6, 16 a 20, que é complicado, hein? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma só um corpo com ela? Porque como se diz, serão os 2 uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui a gente consegue ver elementos do primeiro ponto, a habitação do Espírito, fomos comprados, glorificai a Deus. De que maneira afeta o próximo aqui com o corpo? Práticas de injustiça. Por exemplo, se você pega a prostituição citada aqui, vamos considerar nos nossos dias que existem pessoas que vivem disso, dos 2 sexos. Não é porque ela vive em pecado que quando você comete pecado, você não pecou contra ela. Toda vez que você vai num ato desse, você peca contra ela, inclusive. Veja, você empurrar a pessoa para praticar mais pecado, é cometer pecado. Porque a nossa função é fazer como? Fazer como um amigo do paralítico. É levar a pessoa para perto de Deus e não para longe de Deus. Então isso se aplica a relacionamentos. A maneira como eu me relaciono com a minha namorada, me fala se eu estou usando meu corpo para a glória de Deus ou para a glória de Satanás. Está no pacote. Então o nosso corpo, a maneira como a gente relaciona com Deus, afeta a maneira como a gente relaciona com o próximo. Então existe aqui uma coisa importante, que eu já comecei a trazer esse assunto, que vai permear a aula, existe uma moralidade associada ao uso do corpo. O uso do corpo não é amoral. Ele pressupõe moralidade. Tem pecado e tem não pecado envolvido. Tem pecado ou glorificação a Deus envolvido com o uso do corpo. Isso vai ser importante para a maneira como o povo pensa hoje em dia. 1 Coríntios 7, esse aqui que pega também. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, um ao outro,
salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por conta da incontinência. E aí, o que vocês conseguem perceber desse texto? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Eu acho que esse está meio fácil de ver. Nada? É? Mas vocês estão com vergonha de falar. Então, vida de casado pressupõe atividade sexual constante. Mas não pode negar o corpo, nem o cara também. Tá certo? Isso, por exemplo, condena a prática de mandar o cônjuge dormir no sofá. Não é uma punição justa mandar dormir no sofá, não é isso aqui, não pode. Não pode. Tem que, ó. Agora veja só, o que eu acho interessante? Que eu não me recordo, no meu tempo de fé, eu não me recordo de alguém que tenha me procurado e partilhado o seguinte: rapaz, eu e minha esposa entramos agora numa fase de oração e jejum que nós estamos abstendo da relação sexual para dedicar mais ao Senhor. Isso eu nunca vi. Agora, eu já vi mulher fazer greve de sexo com o marido. Eu já vi marido fazer com a mulher. Normalmente quem sofre mais nessa punição é o marido, né? Bom, alguns dirão que é porque o marido erra mais. Parece que acontece nos Estados Unidos. Mas isso mostra para nós que sexo não é arma de guerra. É selo de casamento. E é de tal forma que o homem glorifica a Deus quando faz. Quando eu falo homem, o ser humano. E no casamento é pressuposto, fica dando bobeira. Não dá bobeira. Tinha um amigo meu lá, quando eu era recém-casado, né? Ali nos meus 23 anos e tal. Aí tinha um amigo nosso lá que juntava, ele tem a idade do meu pai, né? E ele falava assim: vocês estão tudo com a caderneta carimbada? Que era da infância dele, que era fazer o depósito na poupança, você fazia o depósito e o cara carimbava. E ele queria saber se a gente estava a fazer aquilo que a gente deveria fazer como marido. Que era tratar bem a esposa para que as coisas acontecessem. E se as coisas estavam acontecendo. E por que isso é importante? Porque a gente esquece, olha a parte final que ele fala, que se a gente ficar muito tempo, ele fala que você pode por algum. Se você ficar por muito tempo, o que vai acontecer? O que está escrito ali? Satanás vai tentar, por conta que está na seca. É isso. Eu não sei como mulher funciona, eu sei como homem funciona. Eu nasci, graças a Deus, preso num corpo masculino, me sentindo como homem. É o jeito que eu sou. Tem uma história, e eu até hoje não sei se a história é real ou não, que um pastor famoso conta, de que tinha um grupo de amigos, lá no Brasil isso é comum, de que viagem de férias eles vão para um rio, lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e só vão os homens. Os descrentes vão por outras razões além dos peixes. Os peixes são a segunda razão. Os crentes vão pelos peixes. E aí esse pastor pergunta para o amigo, mas não é muito arriscado vocês irem, né, nesse período e tal? Aí o cara falou assim, não, eu tenho um método para saber qual que é a hora de voltar para casa. Ele falou, qual que é o método? A cozinheira que a gente contrata lá para fazer o almoço para nós lá e a janta. Falou, é. E por quê? Daí ele começou a descrever fisicamente a mulher. E aí vamos voltar naquela aula de que existem pessoas que, quando o pecado foram afetados, na parte estética, vocês lembram disso? Então pronto, então pensa uma pessoa afetada a estética afetada pelo pecado. Aí o cara fala assim, a hora que a gente começa a achá-la bonita, a gente volta para casa. O que eu quero dizer isso para as mulheres que são casadas aqui e para aquelas que um dia casarão?
O ser humano foi feito com um corpo e Deus criou de um jeito para que a relação mais íntima que existe na humanidade fosse utilizada dentro do casamento. E porque ela é exclusiva do casamento, ela tem que ser usada e tem que ser usada com frequência. E o homem, mais do que a mulher a princípio, é atraído pelo físico. Mais do que a mulher, na média. Na média vai existir a exceção, exceção não faz a regra, exceção é exceção. Quando a mulher priva o marido de uma vida sexual ativa, ela está a pecar e ela está a colocar o marido em risco. O cara tem a santidade dele, ele tem que preservar a santidade dele, não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é, você não está a contribuir com a saúde espiritual do seu marido. Se a ideia é usar o corpo no mandato social e de uma forma de justiça, o corpo tem que ser usado, inclusive, na vida sexual ativa dentro do casamento. Então pensem nisso. Isso é importante. Se você não está casado, não faça, mas tem esse ensinamento para quando você for casar. E se você está casado, botando para dormir no sofá, toma vergonha na sua cara e vai resolver os seus problemas, como a Bíblia fala para resolver. Não vai deixar o sol deitar sobre a sua ira. Deu para ficar claro como que o corpo cumpre o mandato social aqui? Então tá bom. E outra coisa, tá? Vocês têm que parar de ter vergonha de falar de sexo. Essa é uma coisa, ó, aqui ó, uma observação minha aqui. Eu nunca entendi porque que o povo tem vergonha de falar de sexo na igreja. Nós somos o povo que temos um manual de como as coisas foram criadas, a maneira como a sexualidade foi criada e a maneira como a sexualidade foi usada. Aí a gente tem vergonha de falar, enquanto lá fora estão ensinando um monte de aberração, um monte de coisa que não tem nada a ver. Estão atacando as nossas crianças, dando estímulo para a criança começar a vida sexual cedo. E porque a gente não ensina os nossos, a gente não fala disso para as nossas crianças, elas vão ser tentadas a ouvir lá fora e a seguir o padrão lá de fora, porque elas não têm um padrão aqui dentro para seguir. Então, pais precisam falar com os filhos, os pais não podem terceirizar essa responsabilidade para a igreja, mas sabem que nessa igreja tem um pastor que fala tranquilo sobre sexualidade. Não tem problema nenhum em falar nisso. Nós servimos o Criador de todas as coisas, inclusive do sexo. Vergonha deveria ter aqueles que usam do jeito errado. Simples assim. Mas vamos avançar aqui. E no mandato cultural, Gênesis 1 e 2 de novo, a ideia de dominar, subjugar a criação, como o Marco colocou. Gênesis 3, 17, 19, a parte que a gente não gosta de lembrar, né? Os nossos pais na fé foram lá e pecaram, e aí veio a consequência, né? E aí você vê que no mandato social aí está bem claro, ó. Deus fala o quê? E Adão disse, visto que atendeis a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá cardos, também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Do suor do teu rosto pressupõe corpo. É fisicamente que a gente vai dominar o mundo. É fisicamente que o mandato cultural é cumprido. E por fim, um texto bom, para quem gosta de governo que fica dando auxílio para todo mundo, vamos ler 2 Tessalonicenses? Vamos ver o que Nosso Senhor fala sobre isso. E aqui não é em caso de exceção, tá? Aqui é caso de prática constante. Porque a gente sabe que em caso de exceção, a nossa igreja está mais do que disposta a auxiliar os necessitados, né? Então, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 11. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. É engraçado porque na forma como está traduzido no inglês, né, tem um jogo de palavras entre trabalho e corpos ocupados.
Então esse negócio de se intrometer na vida dos outros, você deixa o seu corpo ocupado, mas você não faz nada de útil. Você só enche o saco de quem está tentando tocar a vida. E aqui não é cuidar do outro, é intrometer na vida do outro. Então aqui a gente tem uma outra coisa importante. O trabalho, ele é pressuposto na vida cristã. Ainda que por tempos, por crise, por isso, por aquilo outro, pode acontecer. Mas a gente não pode conformar com isso. Então vamos lá, unidade psicossomática. E aqui são reflexões recentes da minha cabeça, que seriam quais as consequências da interação corpo com alma. A gente na semana passada viu o exemplo da alma afetando o corpo. Agora eu quero ver o exemplo do corpo. Esse primeiro versículo aqui é meio que do corpo afetando, a alma afetando o corpo também. Mas olha só, Salmo 32, de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, aí pressupõe uma ausência de ação, então o corpo não está a fazer nada, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos constantes, todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tal, tal, tal. Aqui a gente vê uma ação, uma ausência de ação, uma omissão, uma não confissão de pecado trazendo uma consequência física. Isso era o que encaixava melhor na semana passada. Agora, eu peguei só um texto, tem mais desses. Tem mais desses, por exemplo, em Provérbios. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que ele consegue perceber aí? Oi? A dor física. Tá fazer o quê? A dor física está tendo um processo, faz parte do processo de transformação da alma, do coração da criança. Livra a criança da estultícia. Se a estultícia está no coração e a disciplina que está a remover, é a parte física afetando a espiritual. A gente pode pensar na confissão de Davi, talvez no Salmo agora, de que a dor nos ossos fizeram ele confessar. O ele sentir no físico fez a alma ser transformada. E é muitas vezes assim que Deus faz na nossa vida, não é? Ele manda um sofrimento, a gente sente na pele, e o nosso coração é transformado, a gente se arrepende do pecado e a gente se volta para Ele. Ou não? Sim ou não? Copiei ali o jargão do seu amigo, né? Sim ou não? O profeta Miguel. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu comecei a pensar nisso semana passada, nesse provérbio. A gente, no conselho, a gente está estudando um livro, e o autor fala assim, para essa resposta, leia só Provérbios inteiro. E aí medite sobre. E aí a gente foi trazendo coisas e trouxe esse texto, né? De como a disciplina física tem uma afetação no coração. Então eu achei isso muito interessante. E tem outros textos que vão apontar na mesma direção, né? Até porque se você, por exemplo, poupar a criança da disciplina, ela trará vergonha aos pais. Então você começa a pensar, peraí, por que ela vai trazer vergonha? Porque o coração é estulto. Porque o coração não adora a Deus, porque o coração não segue o caminho do Senhor, porque o coração está no caminho torto. Então existe essa interação dentro da unidade psicossomática. A gente tem corpo afetando alma e alma a afetar o corpo. E aqui eu cheguei na parte mais polêmica da aula e que a gente não vai conseguir terminar hoje. Quais que vocês acham que são os grandes desafios atuais acerca do corpo? Você não é o seu corpo de tanto você se sente uma mulher dentro do corpo de um homem, que importa é o que está dentro. Então, o Bibiano trouxe aqui um desafio atual. Você não é o seu corpo.
o teu corpo não define quem você é o que você se sente que define o que você é. É um desafio atual ou não? Tá bom. O que mais vocês acham que a gente tem de desafio atual? Vamos lá, esse argumento do Bibiano, ele não crê nisso, tá, gente? Só para deixar claro. Quem usa esse tipo de argumento? Quem defende o quê? Pessoas que defendem o quê? A ideologia de gênero, primariamente. Que é essa ideia de que teu corpo não te define, então você pode ser uma mulher presa num corpo de um homem. Esse vai ser o argumento. Houve um erro na linha de produção, mandaram uma alma errada no corpo. É igual acontece, aí você compra lá um refrigerante, e aí você compra uma garrafa de uma hora que vem outro lá dentro. A garrafa estava, o rótulo, enfim, alguma coisa estava errada na linha de produção. É mais ou menos essa a ideia. E aqui eu não estou falando de termo pejorativo, não. É só o como a gente consegue delinear mais ou menos o que eles colocam de uma maneira mais simples. Porque isso não entraria na homossexualidade, porque a homossexualidade não está preocupada com a forma. Ela está preocupada com o sentimento, mas não com a forma. Mas eu diria que o outro desafio da atualidade é de que não é que o corpo não só não te define, ele é irrelevante. Então, pouco importa como você nasceu, o que importa é o que você sente. É mais do que ter a alma trocada, é você fazer qualquer coisa porque o corpo que você está não importa. Faz sentido? Vocês conseguem ver isso? Tem mais algum outro desafio que vocês conseguem imaginar? Isso vai estar relacionado com essa forma de pensar, que a gente vai ver que isso é uma característica da pós-modernidade. Isso aí são desenvolvimentos filosóficos, vai começar naqueles meus amigos, vocês sabem que eu gosto tanto, e com o passar do tempo, vai desembocar nos modernistas, e daí dos modernistas vão desembocar nos pós-modernistas, que é o tempo maravilhoso que a gente vive hoje. E ele é maravilhoso porque Deus escolheu para que você vivesse nele, para lidar com os desafios que existem nele. Então você tem a responsabilidade de estar preparado para responder os desafios que a sociedade propõe. E parte do meu objetivo aqui é tentar te equipar para isso. Então eu vejo que é bem possível que esses dois sejam os dois maiores desafios que a gente enfrenta no dia de hoje. Você vai ter um monte de outras coisas relacionadas, como, por exemplo, o descuido com o corpo. É um problema real? É. O excesso de cuidado são os extremos ali, né? Então, quando a gente começa a pensar no corpo, eu creio que, além da ausência, no sentido de que as pessoas não querem mais acreditar que existe uma verdade absoluta, apesar dela existir, é de que a gente vive num tempo marcado por uma característica que complica muitas coisas. Nós vivemos numa época de um mundo virtual. E porque o mundo é virtual, é cada vez mais comum você desassociar pessoas de corpos. Tanto é que você consegue pegar, por exemplo, você tem os machão de internet. Você tem as pessoas que na internet falam o que querem, mas que na vida real, na internet é um leão, mas na vida real é um gatinho. É tipo um pincher, né? O pincher lá atrás do portão, tá latindo, você abre, é igual o cachorro com o carro. O cão com o carro. O carro tá a andar, o cão tá a latir. O carro para, o cão não sabe o que fazer. Então a gente vive numa época em que a virtualização das coisas começou a colocar em segundo plano a matéria. Então, as pessoas não estão preocupadas com amigos reais, estão preocupadas com seguidores. Estão preocupadas com amigos no Facebook,
ou seguidores no Instagram, ou no TikTok, ou no X, enfim, a rede social que você gostar. Então existe essa desassociação, o tal do trabalho de casa, cada vez mais distante, você se relaciona com imagens, você já não vê mais pessoas. Então tudo isso vai facilitando para você menosprezar o corpo. Não estou falando que é a razão, mas contribui. Aí você soma vários fatores. E aí, eu creio que essa relação de corpo e identidade é um dos grandes desafios que nós temos no nosso tempo, né? E aí a gente entra na batalha trazida aqui do corpo versus sentimentos. Quem manda? Se eu falei que o coração foi afetado pelo pecado, falei isso, certo? Foi o corpo afetado pelo pecado? Foi. E o que a gente pode dar de exemplo de afetação do pecado no corpo humano? Doenças. Não a doença causada porque eu pequei diretamente, mas a doença por conta da desordem que entra através de Adão. Não existia cancro antes da queda. Nem cárie. Você estaria desempregado. Porque a sua entrada também não teria estética, não teria vaidade, né? Mas enfim, então a gente começa a ver que o corpo também foi afetado pela queda. E se o corpo foi afetado pela queda e o coração foi afetado pela queda, de onde brotam, onde surgem os sentimentos, quem tem a voz final nessa disputa? Justifique. Mas a alma não foi também? O coração não foi Deus que fez também? Ambos foram feitos por Deus. Deus sopra a alma dentro de Adão. Os dois estão afetados pelo pecado. Nenhum vence? Aqui deu empate, igual a luta sem decisão. Depois de 12 rounds, 6-6. Quem que vence nessa disputa? Oi? O coração? Eu diria que nos nossos dias, as pessoas deixam o coração vencer. Mas eu diria que o correto é o corpo mandar. Por quê? Porque o corpo é factual. O corpo é físico, palpável, você consegue examinar, você consegue saber que tem XX e XY. Então importa o corpo que você tem e nem sempre o que você sente. Numa disputa entre uma dissonância entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu fisicamente sou, o que eu fisicamente sou determina. Eu ainda vou dar a palestra de ideologia de gênero, provavelmente no segundo semestre. A gente vive numa época tão interessante que é o seguinte: quem aqui sabe o que é anorexia? Quem não sabe, quem não sabe o que é anorexia? Não tem problema nisso. Quem não sabe? Ninguém, todo mundo sabe o que é anorexia. Então, anorexia, eu vou explicar mesmo assim, às vezes a pessoa fica constrangida de erguer a mão, é a pessoa que, na mente dela, ela sempre se enxerga como gorda. Mesmo ela estando magérrima. Ela está tão magra que ela está abaixo do nível saudável de peso. Ainda assim, ela se enxerga, veja, ela se vê como obesa. Uma pessoa dessa vai ao médico. O que o médico vai recomendar para ela? Será que ele vai recomendar uma dieta restritiva de calorias? Vai ou não? Por que não? Certo. Agora, olha como que o nosso tempo é interessante. Se eu chego com um corpo masculino e falo que me sinto como feminino,
ele manda eu cortar meu corpo. É o equivalente de mandar a anoréxica fazer dieta restritiva de calorias. Ele pega a minha parte errada e dá razão para ela. E pega aquilo que funciona bem e fala, vamos arrebentar com isso aí. Vamos tacar hormônio oposto. Vamos te mutilar. Você está sem dor no corpo? Vamos te mutilar. Vamos cortar daqui, vamos esticar dali. Ambos, de uma certa forma, são uma disrupção com a realidade. Ambos não percebem a realidade como ela é. Vou dar um exemplo menos chocante. Se o cara chegar no médico e falar, doutor, eu me sinto como uma pessoa que só tem um braço. E eu quero que o meu corpo reflita a maneira como eu me sinto. Qual médico vai remover o braço dessa pessoa? Eu não conheço. Não, mas o remover o braço ainda não. Eu conheço um caso, isso está documentado, e não é a minha perseguição aí, vocês vão ver. Então, uma psicóloga nos Estados Unidos, em que uma mulher foi para a terapia e ela disse, eu me sinto como uma cega. E eu não acho certo eu ver porque eu me sinto como uma cega. E isso tem vídeo, vocês podem procurar lá, depois que quiser mandar mensagem, eu mando os vídeos, tem com legenda, tem tudo. E a psicóloga, numa sessão de terapia, vai fazer uma sessão de cegueira monitorada. Porque se essa mulher se acidentasse em casa com algum produto e ligasse para a emergência atenderia a tempo antes dela perder a visão. Então a psicóloga vai fazer o quê? Deixa, pinga, eu espero dar o tempo e depois que der o tempo a gente liga para a emergência. E hoje essa mulher é cega, porque finalmente ela tem o corpo da maneira com a qual ela se sentia. Faz sentido isso para vocês? Para mim não faz. Na palestra de ideologia do gênero, eu vou trabalhar mais essa ideia de como a evolução meio filosófica de como os sentimentos tomaram a preeminência e se tornaram a coisa mais importante que existe na face da Terra hoje. Hoje, meu amigo, você falou que você sente, todo mundo é obrigado a aceitar. Mas não aqui. Não aqui. E aí, eu falei daquela questão, né? Então é possível que a gente sinta errado. Se é possível que eu sinto errado, o porquê que eu vou obedecer meu sentimento em algo tão importante se eu tenho uma outra maneira de checar essa realidade, de averiguar essa realidade? O pecado não pode afetar a forma como Deus criou. Entretanto, ele afeta aquilo que foi criado. O que eu quis dizer com essa frase? Que o pecado não tem a capacidade de afetar a ponto de ter uma alma errada num corpo errado. Não tem a chance de tacar uma alma feminina num corpo masculino. Agora, com a alma e corpo, o pecado afeta os dois. E pode afetar a maneira como a pessoa sente. Não o processo criativo. Não a maneira. O pecado não tem poder no processo criativo que Deus fez. Deus criou de um jeito. E o método reprodutivo é aquele. O pecado vai ter afetações distintas, que são anormalidades genéticas, que são a exceção da exceção da exceção. E não essa loucura que tem no nosso tempo. Sim. Entra a questão de a pessoa está grávida, tem um corpo, mas não é ninguém. E acontece o aborto. Pode ser isso, mas pode ser mais do que isso, né? E a gente vai ver que
eu não vou elaborar essa ideia hoje, que essa autora traz muito bem, de como, dentro das ideias que permeiam a sociedade hoje, existe uma espécie de uma divisão, como se corpo e alma fossem muito dissociados. Como se fossem dois mundos paralelos diferentes. Então a maneira como uma coisa relaciona com a outra não importa muito. Então eu posso mutilar meu corpo e cometer assassinato, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero trazer para vocês alguns trechos de um livro chamado Ama Teu Corpo, da Nancy Pierce. E por que eu vou trazer? Eu vou trazer alguns trechos grandes, eu vou ler bastante. Vamos voltar lá naquele começo que eu trazia várias citações, mas conforme eu for passando as citações, eu quero ir conversando com vocês sobre algumas coisas importantes, mentiras que foram contadas a nós, e a gente vai ver como isso na realidade pode se manifestar. Então essa senhorinha aqui, ó, a Nancy, então ela vai contar a história do Sean. O Sean é um cara que ela conversou. E o que esse gajo conta? O Sean sente atração sexual por outros homens. Aqui é a definição do quê? Do pecado de homossexualidade. Então, orientação sexual é a linguagem que eles querem que a gente use, porque é uma linguagem eufemística. E o mais importante, a gente vai ver que pecado não define identidade. Então, existe uma falácia assim, existe cristão homossexual? Não. Por que não? Porque pecado não define identidade. Aquilo que Cristo comprou não pode ser sujado pelo pecado. É afetar. Agora, eu sou crente. Eu não posso ser, eu sou um cristão irado. Não, eu sou um cristão que comete repetidamente o pecado da ira. Mas a minha identidade está em Cristo. Deus não me vê um cristão irado, Deus me vê um cristão em Cristo. Pecado não define identidade. Isso é uma coisa importante. E que é o que esse camarada aqui acabou por entender. Olha só, ao mesmo tempo que ele tem atração por outros homens, ele é também professor de ética cristã, é casado e feliz com uma mulher e tem 3 filhos. Como é que estas coisas se encaixam? A cena parece tranquila para vocês ou não? Não, né? Como que dá certo essa parada? Vamos ver. Tornei-me cristão no final da adolescência, diz Sean. Também senti atração exclusiva por homens. Decidi que o único caminho disponível para mim era permanecer celibatário. Então aqui, essa é uma das mentiras contadas no meio cristão. De que a solução para o pecado da homossexualidade é você se tornar um celibatário. Eu não sou defensor dessa ideia. Eu acredito que tem pessoas que têm o dom do celibato? Acredito. Mas eu não acredito que o pecado, ou a tendência dela de cometer um pecado, defina aquilo que ela tem que ser. Se isso é um dom, é o dom, não é resultado do pecado, é direto de Deus. Eu sou um defensor da criação. Deus criou o casamento. Portanto, maioritariamente, a forma ideal é o casamento. É a constituição de uma família. Pode ser que alguém nunca consiga constituir uma família? Pode. Ela vai agradar a Deus? Se Deus fez isso na vida dela, provavelmente sim. Agora, eu não vejo o celibato como uma resposta para o pecado da homossexualidade. A santidade é, o celibato não. Porque é possível ele ser celibatário e continuar em algumas práticas. Então esse é um primeiro ponto. Decidi então, aceitei o ensinamento, olha isso aqui. Aceitei o ensinamento bíblico de que Deus tinha criado o casamento para um homem e uma mulher. E como era gay, vê a identidade que ele criou na cabeça dele, que ele está errado. A minha única opção ética era abraçar a vida de solteiro. Ele fez a inferência lógica dentro do conhecimento que ele tinha. Se o pecado da homossexualidade é pecado,
e é assim que eu me sinto, a única alternativa para mim é não fazer nada, é ficar quieto no meu canto. Mas vamos ver como que a história desse camarada vai avançar. Como é que a perspectiva de Chan mudou? Ele explica que começou a refletir sobre a identidade sexual que Deus me deu. E que identidade sexual é essa que Deus deu para ele? O corpo. Que o corpo dele define que ele é homem. Então ele começou a refletir, peraí, Deus me deu um corpo. Ou seja, o facto tangível de que eu sou um homem, assim como homem, a intenção original de Deus para mim na criação era que eu me pudesse relacionar sexualmente com a mulher. Vocês acham que ele tirou isso de onde? É da Bíblia. Então, uma coisa importante para a vida cristã. Não importa qual seja o desafio que você está a enfrentar. Não importa qual é o tamanho do teu pecado e o tipo do teu pecado. Se você quer lutar contra o seu pecado, se você quer entender o seu pecado, vá buscar na Escritura o conhecimento acerca do seu pecado. De quando eu me entendo por gente, desde quando eu era miúdo, eu ouço na televisão mentiras e mais mentiras acerca do pecado da homossexualidade. Eu ouvi que era um problema genético, eu ouvi que era uma doença, eu ouvi que era um distúrbio mental, eu já ouvi tudo o que for possível. Como eles não conseguem provar, eles criam uma próxima teoria. Então vem uma próxima tese. Apareceu, putz, não conseguimos. Até hoje estão tentando achar o cromossomo lá, não acharam. E não vão achar. O que a gente precisa perceber? Que uma das coisas mais fáceis que existem na nossa vida é a gente criar desculpa para cometer o pecado que a gente gosta. Uma das coisas mais fáceis na nossa vida é criar desculpa para cometer o pecado que a gente gosta e que a gente não quer lutar contra. É fácil. Ah, eu nasci assim. E daí? O problema é seu. Você nasceu sem graduação. Você nasceu sem estudo, você foi e estudou. Você nasceu sem um monte de coisa que hoje você tem. Não use a sua condição, não caia na conversa furada, na ladainha do mundo, de que você é assim. Você pode ter uma inclinação para alguma coisa, mas a Bíblia vai te falar os nomes corretos, a Bíblia vai te dar o problema exato e ela vai te apresentar a solução. Olha só o que aconteceu com o Chan, vamos lá. No Jardim do Éden, o homem e a mulher foram criados para serem contraparte, ou um complemento um do outro. Na linguagem da King James, a mulher adequada para o homem. Em suma, o Chan focou no facto de que biológica, genética, fisiológica e cromossomicamente, ele é um homem. Então tem pesquisa que mostra que todas as células do nosso corpo têm o XX e o XY. Se você é homem é um, se é mulher é outro. E acabou. Se for na mesa de operação, você vai ser operado de um jeito ou do outro. Não tem negociação. E aí, ele foi criado como um ser masculino e criado, orientado. Tem um detalhe que passa desapercebido aqui. Orientado para o quê? Não falou que foi orientado para mulheres. Orientado para? Porque o casamento ele é heterossexual e monogâmico. Disso conclui-se que precisa ele sentir-se atraído por mulheres? Ele precisa ser atraído pela dele. É por uma. Ele precisa dar conta de uma. Aquela atividade que a gente estava falando agora há pouco é com uma que ele tem que fazer. Ele tem que se sentir atraído sexualmente por uma. E não por várias. Então vamos lá.
Então, para uma mulher, independentemente do quê? Dos sentimentos e desejos. Ele falou, existe algo que é mais relevante do que a maneira como eu sinto. Que é o quê? A realidade criada por Deus. E a realidade criada por Deus é que eu e você temos corpos que veio com sexo estampado, veio com um gênero estampado, se quiser usar essa linguagem, que os dois são a mesma coisa. É XX e é XY, está estampado. Se você tiver dúvida, depois olhe-se no espelho sem roupa. E aí, olha só, começou a basear a sua identidade no seu corpo. Então esse gajo vai dizer o seguinte, eu vi que eu era homem, o que eu comecei a fazer? Me comportar como homem. Então tem jeito que homem comporta e tem jeito que homem não deve comportar. Existem coisas que são culturalmente e tem coisas que são bíblicas. O que ele está a dizer é o que biblicamente é padrão de comportamento masculino. Porque tem coisas que numa cultura o homem faz que tem outra que não faz. Né? Escocês gosta de usar saia. Eu não gosto. Gosto de calça jeans mesmo. Tá certo? Dá para perceber? Eu vou ler mais esse slide e a gente encerra. Porque tem várias para frente ainda. Mas eu acho que esse aqui a gente consegue avançar um pouco mais na ideia do Sean, porque ele começou a comportar como ele falou que se via. Certo? Com o tempo, ele começou a notar uma mudança sutil. Sem negar ou ignorar meus sentimentos sexuais, deixei de os considerar como sendo quem eu era sexualmente e comecei a considerar meu corpo físico como quem eu era. Para sua surpresa, descobriu que seus desejos sexuais começaram a mudar. Ele começou a se comportar, os desejos seguiram. Em vez de tentar mudar meus sentimentos para mudar meu rótulo, eu mudei o meu rótulo e os meus sentimentos começaram a seguir. Então, ao invés dele ficar tentando assim, eu não posso sentir assim, eu não posso sentir assim, ele começou assim, eu sou homem. Começou a agir como homem. E não ficar tentar mudar o coração dele. Os seus sentimentos mudaram o suficiente para que eventualmente se apaixonasse por uma mulher e se casasse. Embora os sentimentos sejam importantes, conclui Sean, não são os que definem a nossa identidade. A gente não é definido por aquilo que a gente sente. Nem são um guia confiável, fiável para os propósitos de Deus. Porque quantas vezes você não sentiu coisa errada na tua vida? Inclusive em relação a coisas da igreja. Ou só eu que senti coisa errada? Por sermos caídos e pecadores, os nossos sentimentos oscilam ao longo do tempo. O indicador mais fiável de quem nós somos é a nossa identidade física, dada por Deus como homem e mulher. Eu vou parar por aqui hoje. Mas uma coisa importante para a gente sair hoje. O corpo é importante. Ele foi criado por Deus. Não existe erro na linha de produção em que a alma pode ser empacotada no corpo errado. Sentimentos são voláteis, mas o corpo é uma realidade factível, averiguável. O corpo é importante porque foi dado por Deus, porque através dele nós cumprimos os 3 mandatos criacionais, nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e com a criação. E por fim, mas não menos importante, existe uma moralidade associada ao corpo. Existe uma forma moral de você se comportar de acordo com o corpo que você tem. É isso que o exemplo do Sean está mostrando para nós. E que se Deus quiser, eu vou ter que lembrar tudo de novo para vocês, porque agora a gente só volta em setembro. E se na semana seguinte você já não lembra, daqui um mês vai ser complicado. Mas Deus continuará dando-nos graça para a gente seguir nessa jornada.
Faz sentido o que a gente falou hoje? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Sim, não? Não? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e percebermos a realidade à luz das Escrituras. E muito obrigado, Pai, pois o Senhor não se cala nos assuntos essenciais da existência humana. O Senhor se revelou a nós e nos deu conhecimento suficiente para que possamos lidar com os problemas dos nossos dias. Dá-nos um coração disposto a perceber a Tua Palavra, dá-nos um coração gentil e amoroso com o nosso próximo, que sofre muitas vezes com esse tipo de assunto, e dá-nos coragem para que possamos manter a nossa posição pela verdade, para que possamos, com gentileza, com sabedoria, apresentar as boas novas para aqueles que vivem nas más novas, Pai. Também te agradecemos por mais um semestre que estamos a encerrar agora, que o Senhor nos dê um período de descanso e de preparo para o segundo semestre, preparo físico, inclusive do espaço físico, para que possamos, Pai, voltar animados, cada vez mais animados, em conhecer mais o Senhor e daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.